Olá, amigas e amigos do Nocaute. Deve fazer já uns 10 dias que saiu e não foi desmentida a notícia de que o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, estava nos Estados Unidos combinando com Steve Bannon os termos do discurso que Jair Bolsonaro faria como presidente do Brasil na abertura da Assembleia Geral da ONU na semana do dia 24 de setembro. Steve Bannon foi o grande estrategista da eleição do Trump, que fez todas aquelas manobras de internet, WhatsApp, impulsionamento de mensagem, fake news. Foi posto para fora da Casa Branca, em certa altura do governo Trump, por decisão ou influência do chefe do gabinete civil, que era um militar reformado e não estava gostando das manobras do Steve Bannon. O Steve Bannon, então, agora estaria orientando o discurso do Brasil na Assembleia Geral da ONU. As concepções do Ernesto Araújo, até filosóficas e de fundo religioso, combinam bem com a cruzada anti-China que o Steve Bannon está liderando ao redor do planeta com aquele seu tal de movimento que é uma internacional da extrema-direita. O avanço da China na economia mundial, prestes a ultrapassar o PIB dos Estados Unidos, é o temor que baseia a estratégia do Steve Bannon e que baseia o pensamento filosófico do Ernesto Araújo. Até no começo do governo, antes de ser enquadrado pelos militares da presidência da República, o Araújo chegou a falar em que o comércio com a China precisava ser contido, tinha que levar em conta os fatores espirituais envolvidos nessa questão toda. A China hoje é o maior cliente comercial do Brasil, maior que os Estados Unidos. E o Ernesto Araújo queria que a gente deixasse de vender para a China. Pois bem, nessa cruzada em que se aliam o Ernesto Araújo e o Steve Bannon, há um fato discrepante aí que deve estar incomodando muito o Ernesto Araújo. É que o Flávio Bolsonaro, senador, filho do presidente da República, faz parte de uma delegação do Senado que está para embarcar para Pequim e que na China vai visitar não só aquela grande empresa, o Huawei, que está em conflito com os Estados Unidos, como até autoridades do governo e do próprio Partido Comunista. Até do Partido Comunista até com a autoridade do Partido Comunista eles vão ter encontros. No meio dessa confusão, aconteceu no domingo aquele ataque com drones contra um complexo petrolífero da Arábia Saudita, que causou a redução pela metade da produção de petróleo da Arábia Saudita, que é fundamental para os Estados Unidos. A Arábia Saudita é um dos grandes fornecedores de petróleo aos Estados Unidos. Criou-se um alarme muito grande, né, com a resposta americana responsabilizando o Irã pelo ataque ao tal complexo petrolífero da Arábia Saudita. E se pensou até na hipótese de uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã. Hipótese que estava meio afastada depois que o Trump se livrou, demitiu o seu assessor de segurança, que é John Bolton, né, que é o senhor da guerra. Né? Mas fica no ar o perigo dessa situação do Oriente Médio, que é acompanhado do custo do petróleo saudita, do petróleo iraquiano, do petróleo dos Emirados do Golfo. Todo o petróleo daquela região tem um custo militar incalculável. Por exemplo, a guerra do Iraque contra Saddam Hussein foi por causa do petróleo. Né? Então, nessa situação, o Trump está tentando
dar demonstrações de moderação. E também porque ele tem uma eleição difícil, uma reeleição difícil no ano que vem, né? Ele até anda querendo ter um encontro na Assembleia Geral da ONU com o presidente do Irã, Rouhani, se bem que o Ayatollah Khomeini, que é a autoridade suprema do Conselho Revolucionário Iraniano, já declarou que não está a fim de negociação com os americanos. Nisso tudo, o que você pode prever é que vai aumentar a importância do pré-sal brasileiro e seu petróleo. Se o pré-sal já era objeto de pressões sobre o governo brasileiro desde que se comprovou a sua viabilidade e as suas possibilidades, ainda mais agora com essa complicação internacional envolvendo a Arábia Saudita, Irã, no plano comercial a China em proporções ainda maiores, as pressões americanas sobre o governo brasileiro pelo controle do petróleo do pré-sal vão aumentar. E o que se noticia sobre o discurso do Bolsonaro é que ele vai insistir muito na questão da soberania. Ele está pensando numa resposta às questões colocadas internacionalmente sobre os recentes e atuais incêndios na floresta amazônica. Quando o Bolsonaro pensa em soberania, ele pensa apenas na floresta amazônica, mas não se dá conta de que o governo dele está anulando por inteiro a soberania brasileira quando entrega, por exemplo, o petróleo do pré-sal aos interesses norte-americanos.